Diga assim, reino de Deus. A expressão é tão forte que nos evangelhos elas são usadas de forma duplicada, diferenciada, tá? Jesus usou o termo reino de Deus e também usou o termo reino dos céus, tá? Jesus ora falava reino de Deus, ora falava reino dos céus. Tem gente que ensina que o reino de Deus, o reino dos céus é um reino lá de cima, e o reino de Deus é um reino aqui na terra. Mas o reino de Deus e o reino dos céus, na realidade, é uma coisa só. O reino de Deus é o reino dos céus implantado aqui na terra. Então, o reino de Deus foi trazido à terra. Através do quê? Através da pessoa de Jesus Cristo. Deus trouxe, implantou o seu reino aqui na terra, enviando o seu próprio filho, nascido de mulher, debaixo da lei, para cumprir toda a lei. Jesus cumpriu toda a lei, não deixou faltando nada, para que hoje nós pudéssemos fazer parte, estar inserido, viver, respirar, servir, trabalhar dentro do reino e para o reino. Você faz parte do reino. Aprove a Deus na eternidade ter escolhido você para fazer parte do reino. Faltava o que? A revelação dele até você. Um dia ele se revelou a você. E a completude disso aconteceu quando você entendeu o chamado, o convite do Senhor e disse: Pai, eu não sei viver sem Ti. Eu não tenho força sem Ti. Eu entendo que sem Ti nada posso fazer. Então, sim, eu reconheço a Ti como meu único e suficiente Salvador. Quando você tomou essa atitude, você passou a fazer parte, não de uma igreja somente, tá? Não de uma igreja se tratando do corpo de Cristo na terra, somente, e também não somente de um ministério. Quem é membro aqui da igreja, da comunidade cristã Novidade de Vida, ele é membro da igreja como ministério, tá? Que é uma pessoa jurídica. A igreja precisa, tá? Ter uma constituição jurídica, uma diretoria, conta bancária, uma história, um estatuto, um presidente, vice, tesoureiro, vice, secretário, vice, conselho fiscal, tem que ter tudo. Então, você faz parte de uma instituição que tem vida jurídica, personalidade jurídica, que é a comunidade cristã Novidade de Vida. Mas muito além disso, você faz parte da igreja de Cristo que se reúne aqui neste CNPJ, neste endereço. Tá? Então você faz parte de um ministério, você faz parte da igreja de Cristo. E muito além disso, você faz parte do reino de Deus. Então, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Então, fazer parte do reino de Deus é muito mais do que pertencer a uma igreja. Porque a igreja não é o reino. Diga assim, igreja não é reino. Isso, diga assim, o ministério não é reino. Amém? Por quê? Porque o reino de Deus é invisível. O reino de Deus, ele não é algo visível. Então, como saber que eu faço parte do reino? Fazendo parte agora da igreja de Cristo. Porque a igreja de Cristo é o seu corpo. E Cristo é a cabeça. Então, quando eu estou inserido na igreja de Cristo, tá? Esquece CCNV, eu estou falando de igreja de Cristo, igreja universal. A igreja, sabe, é lavada, remida pelo sangue de Jesus. Quando eu faço parte da igreja, eu agora fui inserido num contexto de reino. Porque embora a igreja não seja o reino, a igreja pertence, está dentro do reino. Então, como o reino que é invisível, ele é visto aqui na terra, através da igreja, através de cada membro da igreja. Quando o reino de Deus foi revelado aqui na terra, como ficaram sabendo? Através da vida de Jesus, ele trouxe a palavra.
E por que Jesus usa ora reino de Deus e ora usa o termo reino dos céus? Porque quando Jesus usa o reino dos céus, ele está falando, sabe, através de Mateus. Mateus, quando escreve o primeiro evangelho, Mateus está alcançando exclusivamente gente que era judia, povo judeu. Então Mateus, quando escreve o primeiro evangelho, evangelho de Jesus Cristo, o segundo escreveu Mateus. Mateus, ele usa 99% das vezes que ele fala sobre o reino, ele não usa reino de Deus, ele usa o termo reino dos céus. E por que Mateus usa 99% o termo reino dos céus? Porque judeu não fala a palavra Deus, judeu não escreve a palavra Deus. Então Mateus, querendo alcançar ao seu povo, ele usou de artifício, de inteligência, e não falava reino de Deus, falava reino dos céus, para atrair a atenção do povo judeu. Os outros 3 evangelistas já usam tanto o reino de Deus como o reino dos céus, porque o evangelho que Marcos escreveu, que Lucas escreveu e que João escreveu, não foi exclusivo para o povo judeu, tá certo? Já foi para as outras nações, inclusive nós que estamos aqui. Então eles poderiam usar o termo reino de Deus e reino dos céus, que não haveria problema, mas para um judeu eles não aceitariam. Então Jesus, ele fala ali no evangelho de Mateus várias vezes como o reino dos céus por esta questão, tá? Agora, quantas vezes esses termos são usados no Novo Testamento? Reino dos céus 32 vezes, e reino de Deus mais de 68 vezes no Novo Testamento, tá? E quando nós falamos sobre reino, nós precisamos entender que quem trouxe essa aplicação forte na oração, que é conhecida como Pai Nosso, a oração que na realidade é modelo, é padrão para a vida de todo cristão, tá certo? Que está em Mateus capítulo 6, embora a oração não se chame Pai Nosso, deram o título a esta oração de Pai Nosso, porque a oração é a oração padrão, e não é para repetir esta oração, ela ensina como um crente deve orar, tá certo? Agradecendo a Deus primeiro, louvando a Ele, depois pedindo perdão, depois pedindo pelas pessoas, pedindo para que Deus livre do mal, pedindo o pão para cada dia, não é para a semana toda, mas Deus é tão bom que Ele dá a semana toda, e aí vai. Então Jesus, quando chega num determinado versículo, né, de Mateus capítulo 6, quando chega no versículo 13, quer colocar na tela, pode colocar, ele diz a seguinte expressão, olha, e não nos induzas. Essa tradução, revista e corrigida, ela é bem pobre, mas vamos usar ela mesmo, que eu quero usar a parte B do versículo, tá? Não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Repita após mim a segunda parte, depois de ponto e vírgula. 1, 2, 3, vamos lá? Mas vocês estão fera, hein? Acho que eu vou pedir de novo. Vamos lá, 1, 2, 3. Olha que coisa linda, maravilha. Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Perceba que Jesus, ele se preocupou muito em falar sobre o reino, mas muito. Em todos os seus discursos, pregações, Jesus falava sobre o reino. E em primeiro lugar, eu quero mostrar para você que o reino de Deus, ele atua em 3 esferas: reino, poder e glória. Diga assim: reino, poder e glória. Então a atuação do reino de Deus na terra é tridimensional, tem 3 dimensões. E eu quero começar falando aqui sobre a questão do reino. Reino, poder e glória. Diga de novo: reino, poder e glória. Então o reino, tá? O que é o reino nesse contexto? Nessas 3 dimensões. O que é o reino? O que Jesus quis dizer com o reino? O reino é o governo do céu. O reino é o governo do céu. Imagine um avião, bagagens, num espaço, trem de pouso, motor, cauda, asas, o habitáculo, onde as pessoas estão. Mas este avião,
ele não poderia decolar e nem se manter em voo se não houvesse uma cabine de comando. Então, o reino de Deus, tá? O reino do céu, ele é a cabine de comando. É o lugar aonde o Senhor está governando todas as coisas. Ali é o reino do céu. Se nós lemos o Salmo 103, versículo 19, e depois Colossenses capítulo 1, olha o que diz aí, olha: o Senhor tem estabelecido o seu trono nos céus. Pode ver que não é nenhum, são 3 céus, tá? 3 céus, primeiro, segundo e terceiro, tá? E o seu reino domina sobre tudo. Tudo o quê? Tudo que está abaixo. Então Deus estabeleceu o seu trono nos céus. A Bíblia diz que o céu é o seu trono e a terra é o escabelo dos seus pés. O céu é onde Deus está sentado num alto e sublime trono. Trono fala de autoridade, fala de poder e fala de governo. Então Deus está sentado, sabe, no céu, lá no terceiro céu. Deus está lá, um lugar inacessível. E a terra é o escabelo, ou seja, a terra é o banquinho onde o rei de antigamente colocava os pés para descansar. Então ele está sentado lá e os seus pés descansam sobre a terra. Glória a Deus. Então, o que é o reino do céu, tá? É o governo. É de onde Deus, sabe, orienta, domina, manda, ordena. Colossenses 1, 16 e 17. O texto vai dizer todas, todas, 16 e 17. Porque nele foram criados o quê? Todas, diga assim, todas. Quando a Bíblia fala tudo, todas, é tudo e todas mesmo, tá? É tudo e todas mesmo. Quando a Bíblia fala todas as coisas concorrem para o bem, são todas. Não é dentro de um contexto momentâneo, todas, totalidade. Ok? Então nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis. Olha aí. Visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, principados, potestades, tudo foi criado. Tudo foi criado por Ele e para, olha o 16, o 17. E Ele é antes de todas as coisas. Vou repetir, Ele é antes de todas as coisas. E mais ainda, como Ele está sentado num trono de glória, todas as coisas subsistem por... Então, além dele criar todas as coisas que você vê e que você não vê, quer sejam principados. Principados fala de autoridades espirituais. Os anjos mais poderosos que existem no céu estão numa classe de principados. Glória a Deus. O nome já fala principado, príncipes, tá ok? Aí depois fala assim, principados, dominações que recebem ordem dos principados, e potestades que recebem ordem das dominações. Glória a Deus. Da mesma forma que Deus, tá, tem toda essa hierarquia angelical, Satanás também tem potestade, sabe? Tudo isso que não presta, Satanás também tem para tentar imitar o céu. Só que Satanás não tem controle de nada. Satanás, eu aprendi que Satanás é igual um cachorro louco, que ele só vai até onde a corda alcança, tá certo? Satanás só tem poder de agir na vida de um crente se o crente der brecha para ele. Porque se você não der brecha e andar em retidão, servindo a Deus com sinceridade, ok? Satanás pode chegar perto de você, sentir teu cheiro, mas ele não te toca, a não ser que o Senhor que está sentado num trono de glória permita que você seja tocado. Está lembrado de Jó? Da onde você vem, Satanás? Satanás respondeu para o Senhor: eu vim de passear a terra e rodear por ela. Ou seja, eu não faço nada o dia todo, fico gastando tempo enchendo a paciência dos outros. Tem gente que é assim também, né? Não é só o diabo, tem gente que não faz nada e acorda de manhã e fala assim: hoje eu vou escolher alguém para tirar a paz. De repente é a gente, né? Tenho nada para fazer mesmo, acordei meio atribulado. Sabe de uma coisa? Vou escolher alguém para tirar a paz. E aponta para você, diga assim: Senhor, tem misericórdia de mim. Mas tem gente que é assim, e Satanás é assim.
se apresentou diante de Deus e falou: está vendo Jó? Olha lá como ele te serve, ele é fiel. Mas sabe por que ele te serve? Porque o Senhor dá tudo para ele. Deus falou: nada disso, você está enganado. Eu dou tudo para ele porque ele é fiel a mim. E ele pediu autorização e Deus falou: pode tocar. Toca nele, você só não vai tirar a vida dele. E tocou. Mas não teve poder de tirar a vida. Porque a corda acabou. Porque Deus falou: toca em tudo, mas na vida é minha, pertence a mim, você não toca. Aleluia. Da mesma forma é assim com você e comigo. Bendito é o nome do Senhor. Nós estamos guardados debaixo das asas do Todo-Poderoso. O sangue de Jesus está derramado sobre a nossa vida. Glória a Deus. A tua casa está guardada pelo anjo do Senhor. Oh, aleluia. Você está debaixo de uma autoridade poderosa, que não é o pastor da CCNV, não tem misericórdia de mim. Você está guardado debaixo de uma autoridade poderosa, que chama-se Deus Jeová Jireh, o Deus que te guarda. É o Senhor da guerra que está contigo. Jeová Sabaote está com você. Aleluia. Então, o reino do céu, sabe, ele é o governo. O reino de Deus, ele é o governo. O Brasil não tem um governo? O Brasil tem um governo ou não? Tem. Que tipo de governo temos aqui? Qual é o tipo de governo que o Brasil tem? Democracia. Então temos um governo que é uma democracia. E na democracia o líder é quem? Um presidente. Este reino, o reino de Deus, também tem um governo semelhante à democracia ao Brasil. Só que o reino de Deus tem um governo, mas não tem um presidente. O reino de Deus, o governador é um rei. O governador é um rei. E não é um rei eleito pelo homem. Não, ele não precisa ser eleito, indicado, ganhou, agora pode tomar posse. Não, ele já é todo poderoso. Ele já é já é todo poderoso, onipotente, onipotente. Glória a Deus. Aleluia, glória seja dada ao nome do Senhor. Deus Todo-Poderoso, Ele é fiel, Ele está aqui no nosso meio, Ele está bem aqui, eu sinto a presença dEle. Aleluia, nosso Deus é todo-poderoso. Nosso Deus desenrola o céu como cortina. Isaías capítulo de número 42. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor. Isaías 40. O nosso Deus pesa os montes em balança. Oh glória. Jó capítulo 38. O nosso Deus chama os raios, e os raios se apresentam diante dele e dizem: eis-nos aqui, Senhor. Oh glória. O nosso Deus é poderoso. Salmo 147 versículo 4. Deus chama cada uma das estrelas pelo seu nome. Glória a Deus. Aleluia. Ele é todo poderoso. Ele disse para as águas do mar: venha até aqui, daqui não passe. Ele é todo poderoso. O Deus que você serve tem poder. Ele não precisa ser indicado por homem, ser eleito por homem. Ele tem poder, ele manda, ele domina, ele sustenta todas as coisas foram criadas por ele e para ele, e tudo que foi criado por ele e para ele permanece no seu lugar por causa dele. Então este reino, que não precisa de presidente, não necessita de presidente, ele é um reino invisível, e você, eu, nós, a igreja está inserida neste reino. Nós fazemos parte deste reino. Então o reino é o governo. Mas Jesus falou: reino, poder e glória. Reino, de novo, reino. O que é o poder então no reino? O poder é o que demonstra a força do governo desse reino. O poder é o que cumpre
o que é decidido no governo, na cabine de comando, mandou. Esquece, irmão. Se Deus hoje falar assim, desce, e vai levar uma resposta para minha filha, lá na comunidade cristã Novidade de Vida. Aleluia. Eu posso, de repente você está aqui, não fala nem minha língua, mas você vai me ouvir, eu vou falar em português, você vai me ouvir falar na tua língua. Aleluias. Glória a Deus. Então, o que é o poder? O poder é o que demonstra a força do governo. O governo abre concurso para policiais militares. Eles prestam concurso, passou, faz academia. Na formatura, eles passam a servir na autoridade concedida pelo governo. Você entregou a vida a Cristo, reconheceu a Ele como teu Salvador, você entra agora na academia da fé. Glória a Deus. Só que você já entra na academia da fé e não precisa passar, fazer prova, não. Você entra na academia da fé, Deus automaticamente já te carimba, recebe poder, porque é o Espírito dele que passa a habitar em você. Ele retira de você o poder das trevas que atuava em você, você sabendo ou não, e agora ele coloca em você a graça, o poder, a autoridade do céu na tua vida. Glória a Deus. Então, a partir desse momento, você já começa, sabe, a demonstrar o poder de Deus. Porque de repente bebia. Todo domingo chegava em casa mamado. Aí de repente agora alguém convida, vamos tomar umas biritas. Você até vai. Aí coloca lá no boteco uma dose pequenininha, conhaque de São João da Barra. Está gripado, vai tomar com limão. É desculpa, né? Vai tomar com limão. Aí, mas você já entregou a vida a Cristo. Aí você pega aquilo ali, quando chega na altura da boca, o estômago embrulha. Sabe o que é isso? É o poder do céu já sendo demonstrado na tua vida. Algo já está dizendo, opa, quem manda agora em você não é mais aquele antigo. Você tem novo dono. Glória a Deus. Bendito é o nome do Senhor. Então, o poder é a habilidade, é o governo. Coloca para mim, por favor, 1 Coríntios 2, versículos 3 e 5. Olha que coisa linda, ó. Paulo dizendo à igreja de Corinto: eu, quando estive convosco, em fraqueza, e em temor e grande tremor. Olha agora. A minha palavra, tá? A minha palavra e a minha pregação não se basearam, não consistiram em palavras de convencimento, de persuasão, de sabedoria humana, mas em demonstração de espírito e para quê? Próximo versículo. Para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria, em discurso, sabe, em blá blá blá. Não, eu preguei a palavra, orei, ensinei, e vocês sentiram algo sobrenatural e viram coisas sobrenaturais acontecendo. Então a fé de vocês tem que ser apoiada nisso, não no blá blá blá, no discurso, tá? Então para que a sua fé não se apoie em sabedoria de homem, mas no poder de Deus. Porque o poder de Deus agindo na igreja revela, sabe, quem está dando autoridade, autonomia para que ele se manifeste. Então o reino é o governo, o poder é a habilidade deste governo, e o poder, sabe, é um servo que cumpre à risca tudo que o governo manda. À risca, cumpre à risca. Às vezes você está na igreja meio triste, aí o poder de Deus invade você. É porque Deus, que conhece os seus filhos de forma individual, viu que em você tinha uma lacuna, você estava sangrando, existia uma ferida aberta. Aí Ele envia o poder dEle, através do louvor, através da pregação, através de uma atitude, de um abraço. Ele envia o poder dEle, e o poder dEle te envolve.
E algo que para alguém é insignificante, para você muda a tua história naquele momento. O poder dele se manifesta. E quando o poder dele se manifesta, você é atingido. E você percebe que algo mudou dentro de você. Então, o reino, que é o governo, ele tem habilidades de ordenar. O poder tem a habilidade de atuar, de cumprir o que é designado no governo do céu. Glória a Deus. Aleluia. Diga para quem está ao seu lado com respeito, tá? Com cara bonita. Faz cara de gente bonita aí. Não precisa de muita coisa, né? Não precisa, tá? Isso, dá uma olhadinha para a pessoa e fala assim: olha, eu percebo que o governo do céu acabou de enviar o seu poder, para que através do seu poder, sua glória seja manifestada na tua vida. Agora a pergunta: você acredita no que eu te disse? Aleluias. Glória a Deus. Glória a Deus. Então o reino tem a habilidade de ordenar. O poder, ele tem a habilidade de atuar. Então, creia que hoje o governo do céu enviou o seu poder para que a glória dele se manifeste em você. Glória a Deus. Correr aqui que eu já estou terminando a introdução. Então, diga assim: reino, poder e glória. Então, o reino é o governo, poder é a habilidade, tá? E a glória? A glória é a atmosfera. A glória é a atmosfera do céu. Aleluias. É a atmosfera. Quando a gente recebe a glória, estou sentindo a glória, não tem erro nenhum. É que você apenas não percebeu, tá? Que antes de você sentir a glória, o governo enviou o poder sobre a tua vida, o poder te atingiu, e aí sim a glória se manifesta. Glória a Deus. Então a glória é a atmosfera do céu. E quando o crente, sabe, está envolvido no poder de Deus, a glória de Deus se manifesta nele em diversos momentos. Estevão estava sendo apedrejado, Atos capítulo 7, versículo 55. Estevão sendo apedrejado. Mas o texto vai dizer assim, Lucas escrevendo: mas ele, estando o quê? Aleluia, o poder de Deus atuando nele, Espírito Santo. E fixando os olhos no céu, apedrejado, sangrando, morrendo, de joelho no meio de uma multidão injusta, acusando ele de algo que ele não fez, para poder matar ele, tá? O primeiro mártir da igreja cristã, de joelhos ali, ele está sendo apedrejado, sangue, areia, sabe? Ele olha para o céu, cheio do Espírito Santo, presta atenção no céu. De repente, o céu se abre. E ele vê, o céu se abre, e ele vê a glória de Deus. Glória a Deus. E Jesus, que estava sentado, que estava à direita de Deus. Então ele vê. Então, quando o poder de Deus está manifestado em nós, a primeira tendência que nós temos não é de reclamar, de querer analisar a situação, riscos, projeções. Quando o poder de Deus está atuando em nós, a primeira coisa que o crente faz é levantar a cabeça e olhar para o céu. Isso é automático. Crente que tem Deus na vida, ele não vai para o telefone, ele não vai para o desespero. A primeira coisa que ele faz é se lembrar: Senhor,
que é que eu faço agora? E quando ele olha para o céu, fixa os olhos no céu, a Bíblia diz que o céu abre porque ele viu Deus assentado no trono, e Jesus à direita de Deus. Isso é o que? É a glória de Deus revelando o seu poder e o seu domínio na vida de um homem. Então a glória de Deus é a atmosfera. Você imagina quem estava com pedra na mão naquele momento em que talvez não viu o céu aberto, porque Estevão viu, mas quem estava do lado ouvindo assim ainda, depois que ele vê o céu aberto, ele fala assim: Pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que fazem. Porque quem está debaixo de um domínio do céu foi atingido pelo poder de Deus, e a glória vai manifestar através dele fitar os olhos no céu e confiar no Senhor. Mesmo morrendo, ele tem poder, graça, autoridade, força, vitalidade, fé, para dizer: eu ainda tenho o poder de liberar perdão. Então, a glória é a presença em resposta ao poder. O poder de Deus manifesta, a glória de Deus é notada. O poder de Deus cura, a glória de Deus é notada na igreja. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Então, a glória de Deus é a presença de Deus revelada e manifestada através do seu poder. A glória de Deus é a presença de Deus revelada e manifestada através do seu poder, tá? A glória de Deus é a atmosfera que é gerada através da manifestação de poder. Por que a igreja, quando sente alguma coisa, faz barulho, levanta a mão e dá glória? Porque foi alcançada pelo seu poder. Ninguém aqui é obrigado a fazer barulho, nem dizer aleluia, nem dar glória. Deus não vai deixar de ser Deus se eu der glória a Deus ou não. Ele está sentado no trono de glória. Mas por que você dá glória a Deus? Porque o céu derrama poder. O poder, que é o Espírito Santo, está conectado com o seu espírito, e o seu espírito, ao toque, em comunhão com o Espírito de Deus, quer sair do teu corpo. Como não dá para ele sair, porque não é hora de você subir ainda, a tua boca se abre e você diz: olha para mim, diga para quem está ao seu lado: você prefere dizer glória ou prefere subir agora? O que você escolhe? Ó, isso aí, é isso aí. Ô glória, ô glória, eu prefiro dizer glória. Glória, 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 glória. Oh, aleluia! Então é reino, poder e glória. Reino, poder e glória. Nenhum atua sem o outro. Nenhum atua. Mas o poder de Deus está agindo. É por quê? Porque foi liberado lá em cima. E se o poder agiu, como eu estou percebendo que o poder está agindo? Porque tem glória. Não tem jeito. Ou você dá glória, ou vai para a glória. Não é, Dario? Tem glória, vai para a glória. Pastor Charlie está acompanhando a gente lá. Tá, Pastor Charlie? Você no hospital com esses crentes que está aí, que eu fui lá hoje orar por ele, e tinha mais uns 3, 4, já orei por todos os irmãos lá. Tá certo? Tudo sofrendo com um monte de problema, mas ninguém reclamou de nada. Sabe o que é isso? Poder de Deus manifestado e a glória revelada. Aleluia.
Glória a Deus. Tá? Então, é por isso que, respondendo a dúvida de muita gente, é por isso que Jesus, ele fala mais sobre o reino de Deus, ou o reino dos céus, do que sobre poder e glória. Ele não se preocupou em ficar falando sobre poder e glória. Quem gosta desse negócio é pentecostal. Tem pentecostal aqui? Eu sei que tem uns doidos aqui, que gosta de ficar fazendo barulho na igreja, dizendo glória a Deus, aleluia, até fala em língua. Esse povo é meio biruta, tá? Quem gosta de falar sobre poder e glória é pentecostal, gente. Jesus não se preocupou, até porque ele é dono de tudo isso, do poder e da glória. Tá? Então ele não se preocupou em ficar falando, ele se preocupou em falar do reino. Tá? Do reino, glória a Deus. Tá? Porque para que haja poder e glória, é preciso existir o reino. Porque o reino é a estrutura para a manifestação do poder e da glória. Tá certo? Deus me chamou para o ministério com 20 e poucos anos. Tá? Mas Deus foi criando uma estrutura para que eu chegasse até aqui. E não queira saber como foi a estrutura que Deus foi trilhando, preparando para que eu trilhasse, que você vai precisar de alguns dias. Eu estou pensando até em escrever um livro da minha biografia, minha e da patroa. Tá? Porque foram alguns anos, só 26 anos até aqui. Mas Deus construiu uma estrutura para que hoje você estivesse me ouvindo. Então, por que eu estou pregando hoje, ministerialmente, espiritualmente falando? Porque existe uma estrutura familiar, espiritual, eclesiástica, teológica. Fui ajudado demais. Muita gente me ajudou. E é por isso que a igreja que eu sou pastor, ela ajuda a gente sem conhecer. Eu não quero nem saber quem é, não é por falta de interesse. Não, está precisando, a gente pode dar. Vai emprestar? Não, dá, eu não quero de volta. Porque eu fui muito ajudado na minha vida. Fui sim, muito, passei muita luta, envergonhado, esquecido. Falei, sim, mas isso não interessa. Eu tenho que falar de quem me ajudou. Quem me ajudou. Quem não me ajudou, não tem problema. Talvez era Deus querendo me ensinar, talvez não era Deus querendo me ensinar. Tá? Então, o reino é a estrutura. O púlpito está aqui em cima de uma estrutura, de um palco, de uma plataforma. Então, o reino é a estrutura para que o poder e a glória se manifestem. Então, sem o reino não haveria manifestação de poder e glória. E é por isso que você precisa entender que muito mais do que pertencer a uma igreja, você tem que entender que você faz parte do reino. Tá? Não há glória, não há atmosfera, se não houver a força do poder. Não há poder manifestado para que haja glória e atmosfera, se não houver uma estrutura por trás de tudo isso. Não tem jeito. Não há operação de poder sem o respaldo do reino. Não há. É simples, você olha na internet, abre algum vídeo no YouTube ali e lê lá. Blitz para policial que está de folga. Assiste lá. Quando alguém para um policial que está de folga sem a farda, eles não querem nem saber se é policial ou não é. Mão para a cabeça, encosta. Não, mas eu sou policial. Mão para a cabeça, encosta. Mas eu sou policial. Mão para a cabeça, encosta. Por quê? Porque ele está sem a farda, sem o respaldo do governo. Quando vem que ele realmente é, pronto, pode ir, mas não pede nem desculpa, porque não tem que pedir. Por quê? Porque eu preciso estar respaldado, ter uma estrutura. Então o poder e a glória se manifestam quando eu realmente faço parte de fato do reino de Deus. Quantos aqui estão inseridos de fato no reino de Deus? Glória a Deus. Então você tem respaldo. Glória a Deus. Você tem respaldo, tá? Então o poder e a glória atuam exclusivamente para estabelecer o reino.
Para que tem poder e glória de Deus na igreja e aqui na terra? Para estabelecer o reino, é só para isso. A nossa obrigação, nosso compromisso é isso. Então nós precisamos compreender o porquê que Deus derramou poder sobre a igreja. Poder que eu digo autoridade do céu, para expulsar demônios, para repreender enfermidades, tá? Para conseguir coisas que às vezes uma pessoa não consegue e recorre a você. Ora por mim, você ora e parece que uma varinha de condom, né? Parece que aconteceu um milagre do nada. Não, alguém intercedeu, alguém orou, porque tantos livramentos acontecem e pessoas não entendem por que aconteceu. É porque tinha alguém orando, buscando o poder de Deus. Então, para que nós recebemos poder? Sabe? Foi para ficar no culto, levantando a mão, gritando, clamando, cantando? Não, foi para ressuscitar morto, foi para expulsar demônio, foi para curar a enfermidade, foi para pregar o evangelho, foi para ajudar o que está precisando, foi para levantar o caído, foi para pregar Jesus para o viciado, para a prostituta, foi para trazer para dentro da igreja, para que essa pessoa ouça falar de Jesus e tenha um encontro com Jesus e a sua vida transformada. Então Deus nos encheu de poder para sermos suas testemunhas. Glórias a Deus, para sermos suas testemunhas. Então, para concluirmos o que é o reino de Deus, tá? O que é o reino de Deus? O que é então, de forma clara? É o governo invisível de Deus estabelecido entre os homens. O governo de Deus, tá? O reino é o governo de Deus invisível estabelecido aqui, tá? Agora nós temos o reino de Deus dentro de nós. Bata no peito e fala assim: o reino de Deus está aqui. Glória a Deus. Glória a Deus. Ok? Coloca na tela para mim Romanos 14:17, por favor. Olha o que diz aí, ó. Porque o reino de Deus não é nem, mas e paz e no Espírito. Então o reino de Deus, por ser espiritual, invisível, hoje ele está dentro de nós. Não é comida, não é bebida, tá? Ah não, mas se não for com essa roupa não pode ir para a igreja. Você não pode vir aqui nu. Você não pode vir aqui com roupa extravagante. Você não pode vir aqui com roupa que você não usaria nem para ir numa festa. Não deve usar em lugar nenhum. Tá certo? Mas religiosidade. Assim não tiver barba. Assim tiver bigode. Aí porque o cabelo tem que estar... não pode tingir, não pode cortar. Não pode fazer não, irmão. Não é nada disso. O reino de Deus é espiritual. Espiritual. Bendito é o nome do Senhor. Espiritual, glórias a Deus. Então se cuida, seja bonito, bonita, coloca perfume mesmo, sabe, compra o que Deus te deu condição de comprar, viva bem, tá certo? Não associe essas coisas com o reino, não. Tem coisas que influenciam no seu testemunho de homem e de mulher, testemunho, que isso daí vai revelar a que reino você pertence. Agora o reino de Deus não tem a ver com coisas tocáveis, que se pega, tangíveis, não. O reino de Deus tem a ver com coisas espirituais. Bendito é o nome do Senhor. Então nós carregamos o reino, somos representantes deste reino. Quer entender uma coisa? A Bíblia nos chama de embaixadores. Embaixadores. Quando o embaixador do Brasil nos Estados Unidos, o Brasil está nos Estados Unidos. O embaixador americano no Brasil, tá certo? Os Estados Unidos está no Brasil. O embaixador argentino na África, a Argentina entrou na África. O embaixador da África do Sul dentro da Inglaterra, a África do Sul entrou na Inglaterra. O embaixador da Inglaterra dentro da Escócia, a Inglaterra entrou na Escócia. Então subentende-se que se o embaixador do céu está aqui, o céu desceu aqui. O céu desceu. Então nós vivemos num governo democrático. Aqui é democracia. Aqui alguém chega ao topo mais alto da nação através do voto. Estamos chegando já, né? Daqui a alguns meses, não é isso? E não adianta orar não, viu, gente? Estamos orando. Orar o quê, irmão? Esse tipo de demônio não se ora, se vota certo. Para depois ficar reclamando 4 anos. Ai, que dureza, que dureza. Orei e não deu certo. Não é só orar. Orar você tem que orar sempre. Mas esse tipo de demônio é no voto.
É orar a Deus para Deus dar sabedoria em quem votar, porque depois que votou, mano, não tem mais jeito não. Certo? Não adianta chorar as pitangas. Se votar errado, votar por causa de uma cesta básica, votar por causa de uma dentadura, votar por causa de um pneu de carro, mesmo misericórdia. Irmão, que o sangue de Jesus tem poder. Amém? O tanto de gente que me procura, pastor, eu estou sendo, não quero nem citar nome, nem devo, tá? Pastor, eu vou sair na próxima eleição, recebe, eu apresento. Todas as pessoas, pastor, eu vou sair, você me apresenta, apresento, fica de pé, é o irmão fulano de tal, vai ser candidato, vamos orar, que Deus abençoe, vamos orar por ele, irmão, amém, tá certo? Agora, vem cá, irmão, vem cá, 20 vai votar nesse, e 20 no outro, irmão, o sangue de Jesus tem poder, a igreja já tem dono, não é minha, glória a Deus. Então aqui não, aqui, irmão, nós fazemos parte de um reino invisível, cujo dono, o que governa, aleluia, já está sentado no trono. Glória a Deus. Então, na democracia é com voto. Mas, irmão, no reino de Deus, é Deus quem coloca. É Deus quem coloca. Tá certo? No reino de Deus, quando Deus coloca, ó, João 15,16, por gentileza. Ó, no reino de Deus como funciona. Ó. Não foste vós que escolhestes a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei, para que vades e deis, olha aí, ó, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes em meu nome ao meu Pai, ó, Ele vos, sabe por que isso? Deixa na tela, por gentileza, só um minutinho. Então quer dizer, começando de baixo para cima, ó, o tudo que vocês pedirem ao meu Pai, Ele vai te conceder. Por quê? Porque vocês estão dando fruto. Por que está dando fruto? Porque Ele vos nomeou, não foi vocês que se escolheram ou votaram. Tá? Então, no reino de Deus, é Ele quem faz. No reino de Deus é Ele quem tira. No reino de Deus é Ele quem coloca. No reino de Deus não tem voto. Não tem atuação humana nas coisas espirituais. No reino de Deus, tudo é dirigido lá da eternidade. Na democracia, se elege por voto. No reino, tem que nascer dentro. Sabia disso? Na democracia, uma pessoa que é membro da família real, esses dias aconteceu na Inglaterra, não foi? Um membro da família real não pediu para sair? Sim ou não? Ele pode. Ele pode. Tá certo? Agora entrar não pode. Eu quero fazer parte da família real. Vai casar. Se casou com alguém que é da família, aquele da família faz parte do reino. O outro só casou. Então na democracia, você coloca alguém com o voto. No reino, tem que nascer dentro. Tem que nascer. Aí Jesus um dia falou para um sábio doutor da lei, em João 3,7. Coloca para nós, por favor. João 3,7, olha, a parte B. Ó, necessário. 1, 2, 3. Para nascer de novo tem que morrer. Jesus estava falando para o sábio Nicodemos, olha, o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do espírito é espírito. Tá? Aí Jesus fala assim, ó, não fique assustado, tá certo? Não fique assustado, tá bom? Não fique maravilhado, o termo aí é assustado, tá? Não fique pesaroso por eu ter dito a você, necessário vos é nascer de novo. Jesus está dizendo que aqui vocês votam e escolhem, mas no meu reino, tá certo? Para fazer parte dele, tem que morrer para a democracia, tem que morrer para o parlamentarismo, tem que morrer para o império e nascer no reino. Glória a Deus. Tem que nascer no reino. Morre para o governo terreno e nasce para o reino de Deus. Aleluia. Quando você faz isso, novo nascimento, que é quando você entrega a vida a Cristo e confirmado depois pelo batismo, o que a Bíblia diz? Que você se torna um cidadão dos
dos céus. Aí Paulo escreve em Colossenses 3:1 dizendo assim: olha, se vocês já nasceram com Cristo, não pensem mais nas coisas da terra, mas comecem a partir de agora a pensar nas coisas de alto, alto, porque Cristo está assentado lá em cima. Lá em cima, tá? Então, somos cidadãos do céu. E todo cidadão tem direitos e deveres, deveres e direito. Todo cidadão, em qualquer lugar. Ok? Aí eu marquei aqui uma lista de direito que o brasileiro tem. O maior direito de todos, que é o direito à vida. O maior de todos é o direito à vida. Aí depois vem saúde, preste atenção, saúde, educação, alimentação, trabalho, moradia. Os doutores aí, se tiver mais algum para ampliar, pode passar, tá? Transporte, lazer, segurança, previdência social, proteção à maternidade e à infância e assistência aos desamparados. Esses são os que eu encontrei, tá? Direitos essenciais de um cidadão, né? Liberdade, tá? E tem outros aí. Então esses foram os que eu encontrei, tá certo? Cidadão brasileiro. Mas você morreu para o império e nasceu para o reino, ok? Então se você nasceu para o reino, agora você não é só um cidadão brasileiro. Você passou em segundo lugar a ser um cidadão brasileiro, porque a sua origem veio do céu. Porque Deus, quando projetou o ser humano, Ele projetou na eternidade. Glória a Deus. Então, embora você foi formado do pó da terra, a ideia de Deus em criar você não foi na terra, foi no céu. Você nasceu primeiro dentro dele. Então você é primeiro cidadão do céu. Diga assim: eu primeiro sou cidadão do céu, depois cidadão brasileiro, tá? Então vamos lá. Um cidadão do céu. Filipenses capítulo 3, versículo 20. Olha o que Paulo diz: mas a nossa cidade, eu sou cidadão de lá, a nossa cidade está nos, donde também? Isso está afirmando, a nossa cidade está nos céus. Então eu sou um cidadão do céu. Eu vivo aqui, mas não pertenço mais aqui. Jesus orando em João 17, ele disse, né, ao Senhor: Senhor, eles estão aqui, mas não são daqui. Por isso eu peço que não os tires do mundo, mas os livres do mal. Ok? Então, se você é cidadão do céu, eu também anotei uma listinha aqui, um livro de receita para você, tá? Você é cidadão do céu. Então, a nossa igreja existe para revelar aqui o que é planejado no céu. Eu vou repetir: a nossa igreja existe para materializar aqui o que é projetado no céu. Tá? Então, o que tem no céu? Sobrenatural. Então você aqui na terra, como cidadão do céu, você tem direitos de viver coisas sobrenaturais. No céu tem imortalidade. Você, através de Cristo, recebeu a imortalidade. No céu tem alegria. Então você, como cidadão do céu, tem direito a viver uma vida alegre, feliz, abundante. No céu existe louvor e adoração. Mesmo em meio às lutas, você tem direito, pela graça de Deus, de viver uma vida de louvor e adoração. Céu é lugar de paz. Se você é cidadão do céu, em meio à guerra você deve ter paz. Céu é um lugar de vitalidade, vitalidade. Então mesmo cansado, você tem que ter o direito à vitalidade. O céu é um lugar onde não há doença, há saúde. Então você, como cidadão do céu aqui na terra, você tem que ter uma vida saudável. O céu é um lugar de prosperidade. Então você, como cidadão do céu, tem direito a ser próspero. No céu é um lugar de riquezas. Então você, como cidadão do céu, pode ter acesso a riquezas.
Tá? Me entenda, deixa eu concluir para você não pensar que eu sou da confissão positiva, tá certo? Ou estou dizendo que tudo isso é do céu e se alguém não tem dinheiro ou está doente vai para o inferno. Não é nada disso, entenda. Eu vou te revelar a chave de tudo isso. Céu é lugar de abundância. Então, se você é cidadão do céu, o crente às vezes ele passa a luta, mas ele mesmo na luta ele tem condições de sempre ajudar alguém, ser uma vida abundante. O céu é lugar de júbilo, mesmo na tristeza você tem que ter alegria no coração e esbanjar alegria para que as pessoas veem. No céu é lugar de celebração, celebre a vida, aleluia, valorize pequenas coisas, aleluia, valorize pequenas conquistas, porque Deus vai te honrar com coisas grandes. No céu é lugar de glória, no céu é lugar de poder, no céu é lugar de fogo, no céu é lugar de sabedoria, de conhecimento ilimitado, no céu é lugar de revelação, no céu é lugar de exaltação, no céu é lugar de paixão, de satisfação, de contentamento. Tudo isso está ao seu acesso. Mas pastor, tudo isso está ao meu acesso, eu sou cidadão do céu, mas eu não estou vivendo isso. A questão é que Satanás sabe que você tem direito a isso, e ele tem uma chave, uma porta fechada, que impede você de ter acesso a tudo isso. Sabe o que é? Você precisa compreender, e eu vou te dar esta chave hoje, e você vai sair daqui dando glória ao nome do Senhor. E eu creio que se você usar essa chave para abrir a porta que Satanás um dia fechou, para que você não tenha acesso a isso, você vai tomar posse de tudo que Deus tem preparado para você, porque você verdadeiramente é um cidadão do céu. Glória a Deus. Mas como podemos acessar? Se tudo isso eu tenho direito, eu acesso tudo isso como então? Como eu posso tomar posse de todas essas bênçãos? Mas se eu fosse da confissão positiva, da teologia da prosperidade, eu ia falar para você assim, exigindo. Coloca Deus na parede. Senta numa cadeira, coloca Deus na outra cadeira e fala, senta aí, Deus. Eu ia falar isso para você. Teologia da confissão positiva, da prosperidade. Mas quem sou eu para colocar Deus na parede? Quem é você para reivindicar a Deus os seus direitos? Que direito você tem diante de Deus? Sendo que Deus já te deu tudo. Festa na casa, o filho mais velho do lado de fora, e o filho mais velho olha e fala assim, mas pai, por que está tendo festa? E o pai fala, ô meu filho, o seu irmão mais novo, que gastou a sua herança, foi embora, mas voltou sujo, perdido, e eu matei o bezerro, dei roupa para ele, dei anel, dei uma sandália. Anel, autoridade, eu devolvi a autoridade de filho para ele. Sandália, ele não vai ser tratado como escravo, ele vai ser tratado como senhor, que escravo não usa sandália. E roupa, pai, para que roupa? Para que todo mundo veja, para que todos vejam que ele saiu com atitude de rebelde, mas ele voltou e foi aceito novamente como filho legítimo. Mas pai, e o bezerro para a festa de final de ano, o senhor deu para ele? Eu dei, porque esse teu irmão, esse meu filho estava morto, foi achado. Estava morto e foi achado. Tá? Estava perdido, foi achado. Estava morto e reviveu. Mas pai, eu estou aqui servindo o senhor a vida toda, o senhor nunca matou um cabrito para mim. E para esse que gastou toda a sua herança, o senhor fez tudo isso? Aí o pai disse o quê? Filho, você está tanto tempo comigo, tudo que é meu já é teu. Aleluias. Tudo que é meu já é teu. Você não usufrui porque você não quer. Um se perdeu quando saiu, o outro permaneceu perdido dentro de casa, por não saber que tudo que era do pai já era dele. Ele não tinha a chave, o acesso da despensa do pai. E muitos crentes não estão entendendo isso, não tem a chave, o acesso à despensa de Deus, para usufruir do direito de cidadão dos céus, de cidadão. Então como aceitar? Compreendendo. João 10:10. Olha aí, o ladrão
não vem para roubar, matar. O ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. Aí Jesus continua. Vamos lá, 1, 2, 3. Legal. Então, nós podemos dizer, confirmar aquilo que eu acabei de falar para vocês, né? Que Satanás sabe de todos os direitos que você tem. E ele fechou uma porta. A porta que dava acesso. E muita gente não entendeu ainda que essa porta só abre com uma chave. A chave é aceitar Jesus? Não, já aceitou, já é cidadão do céu, já é filho. E por que não tem acesso? Porque ainda não entendeu que uma porta foi fechada. Ele conhece a parte A do versículo, se referindo a um ladrão. E quando a Bíblia fala ladrão ali, o texto literal está falando do ladrão. Mas pastor, eu acredito que é o diabo. Pode acreditar no que você quiser, mas o texto está falando de um ladrão. O contexto fala de um ladrão. Mas muita gente ignora a parte B, que Jesus fala, mas eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. E por quê? Quando não entendem a parte B, começam a brigar com Deus. Ah, Senhor, mais. Ah, Senhor, mais. Mas a tua palavra diz, mas a tua palavra diz, mas a tua palavra diz. E Deus está sentado num trono de glória. Ele não vai deixar de ser Deus se eu me tornar rico, ou continuar pobre, se eu ter saúde ou ficar doente. Ele é Deus da mesma forma. Mas Deus já deu a chave de acesso. Mas a gente continua questionando a Deus, por não entender que Ele já veio nos dar vida e vida em abundância. Tem gente que pensa, quando eu morrer, minha vida vai ser uma vida de dar glória para o resto da vida no céu, cantando com os anjos. Não, Jesus está falando agora. Diga, abundância para agora. Pedro olha para Jesus e fala, Senhor, eu deixei pai, mãe, irmão, para te seguir. O que eu vou ganhar? Aí Jesus olha para Pedro e fala assim, nessa vida, Pedro, 100 vezes mais. Vida abundante. E por fim, Pedro, por fim, vem a cereja do bolo, você ainda vai ter vida eterna. Mas como eu vou viver essa vida abundante? Romanos capítulo 12, versículos 1 e 2. Está aí a chave. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto. Isso está dizendo que o culto que Deus recebe é o seu corpo. Olha lá, apresenteis o vosso corpo em sacrifício. No Antigo Testamento, o culto tinha que ter um sacerdote e tinha que ter um cordeiro. Hoje não tem cordeiro, porque o cordeiro morreu na cruz por nós. Hoje você, ao mesmo tempo que é sacerdócio real, você também, o seu corpo é o sacrifício. Mas não é esse versículo, é o 2. Porque a chave está aqui, para você ter acesso à vida abundante e entender que Satanás um dia travou a porta, mas Deus te dá a chave hoje para você arrebentar, abrir a porta, meter o pé na porta, dar uma voadora, um rabo de arraia e tomar posse de tudo que Deus tem preparado e já colocou na tua mão. Olha aí, ó, tá? Apresente o seu corpo em sacrifício vivo, santo e a Deus, que é o seu culto racional. E não se conforme, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos. Transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Então o que é que está acontecendo, pastor? O que está faltando em mim é que você ainda não deixou a sua mente ser transformada. O seu entendimento ainda está na vida sofrida. O seu entendimento ainda está na religiosidade. O seu entendimento está ainda, se eu não fizer direito, Deus não dá. O seu entendimento está ainda que eu tenho que pagar penitência. O seu entendimento está dizendo ainda que se eu não fizer o que o pastor manda lá, não vai acontecer nada. Não, aleluia. Tenha a sua mente transformada. Deixa o Espírito Santo de Deus renovar a tua mente e trazer luz ao teu conhecimento e revelar para você que Ele quer obediência e não sacrifício. Quando isso acontecer, a sua mente for transformada, renovada pelo Espírito de Deus, você vai começar a experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para a sua vida. Você vai estar inserido num contexto de reino, poder e glória.
porque a glória de Deus revelada na sua vida vai mostrar a todas as pessoas, e principalmente a você, que o poder dele está se revelando e atuando na sua vida através de uma mente renovada. E o poder de Deus atuando na sua vida vai declarar e apontar que lá no céu existe um Deus no controle de todas as coisas, que se preocupou desde o começo por você, que sempre se preocupou com a sua vida. Você pode ficar de pé? Glória a Deus. Bendito é o nome do Senhor. Graças te damos, Pai. Adore o Senhor. Glória a Deus. A porta que Satanás usa para impedir pessoas de terem acesso é a porta da ignorância, da falta de conhecimento. Quando você tem acesso ao conhecimento, às revelações de Deus, nada mais te trava, nada mais te prende, nada mais para você é tão difícil quanto era. Não haverá impossibilidades para você. Não haverá mais impedimentos para você. O impedimento vai estar lá, mas para você vai ser apenas mais um. Porque você sabe em quem você tem crido. Aleluias. Glória a Deus. Alguém um dia disse: em Deus faremos proezas. Em Deus faremos proezas. Na força do poder do Senhor, eu atravesso um exército. Olha só, eu atravesso um exército e salto muralhas. Isso é mente renovada. Mente renovada. Gideão olhar para centenas de milhares de soldados e ele com 300 homens, e falar assim: bora, que o Senhor é conosco. 300 homens, centenas de milhares, midianitas. Gideão olhar para o povo e falar assim: vamos para cima que o Senhor é conosco. Aleluia. Só Deus. Deus quer renovar a sua mente. Deus quer renovar a tua mente. Até para parar com isso, de brigar com Deus. Senhor, o Senhor me chamou. Senhor, eu sou teu servo. Senhor, eu sou tua serva. Senhor, eu sou teu filho, eu sou tua filha. Deus sabe de tudo isso. Às vezes é você que não percebeu ainda. Que tudo já está ao teu acesso. Tudo está acessível a você. Mas você precisa de uma mente renovada. Glória a Deus. Deus te deu a chave hoje. Glória a Deus. Glória. Creia que não existe nada impossível para quem serve a Deus.